Wayne Carini é um especialista na área de colecionar e restaurar carros antigos há muitos anos. Carini é bem conhecido entre os entusiastas de automóveis devido ao seu intenso amor por carros antigos, seu talento para encontrar itens exclusivos e seu programa de televisão Chasing Classic Cars, que cativou milhões de espectadores. No entanto, por baixo das restaurações, dos leilões e da imagem pública, rumores de mistérios não resolvidos e dificuldades ocultas o seguiram como uma sombra. Quais mistérios cercam a vida deste renomado caçador de carros? Quais fatos ele escondeu do setor automotivo? Depois de anos perseguindo os veículos antigos mais procurados, Wayne Carini finalmente se apresentou aos 73 anos para responder às perguntas, dúvidas e rumores que duraram tanto tempo. O que ele revela é mais do que apenas uma confissão. É uma revelação que tem o poder de mudar o que pensamos dele. Por anos, os rumores estavam circulando. Havia mais na história? Ou Wayne Carini era realmente o entusiasta de carros que parecia ser? Seu sucesso, seus clientes famosos e sua aptidão para encontrar tesouros de carros exclusivos foram citados pelos críticos como prova de que havia mais acontecendo. Por outro lado, seus apoiadores o defenderam como um homem que dedicou sua vida à arte da restauração e estava comprometido em preservar a história. Em uma reviravolta surpreendente de eventos, Carini então concordou em dar uma entrevista exclusiva a um importante meio de comunicação. Ela ocorreu em uma pequena e pacífica garagem com veículos antigos, os mesmos veículos que moldaram sua vida profissional. O entrevistador fez a pergunta que estava na mente de todos enquanto as câmeras rodavam. Wayne, depois de todos esses anos, qual é a única coisa que você nunca disse aos seus fãs? Carini fez uma pausa, seu rosto uma mistura de emoção. Por um momento, pareceu que ele poderia desviar, como já havia feito tantas vezes antes. Mas então, ele se inclinou para frente e começou a falar. Há coisas que fiz na minha carreira, das quais não me orgulho. Ele admitiu. Negócios dos quais desisti, carros que deixei escapar por entre meus dedos, momentos que gostaria de poder voltar e fazer diferente. Passei anos justificando-os, explicando-os, mas a verdade é que cometi erros e é hora de assumi-los. Por causa da honestidade crua em sua voz, bem como do que ele disse, a admissão foi chocante. Esta não era a personalidade de TV autoconfiante e polida a qual o mundo estava acostumado. No entanto, é preciso retornar ao início para compreender totalmente este momento. Não foi uma jornada comum para Wayne Carini se tornar uma das pessoas mais influentes no mundo da coleção de carros clássicos. Ele foi criado, cercado pelo som de motores e pelo cheiro de óleo de motor, depois de nascer em Portland, Connecticut, em 1951. Wayne foi cercado pelo mundo dos carros antigos desde jovem, porque seu pai, Bob Carini, era um renomado mestre restaurador. Suas primeiras lembranças são de passar fins de semana na loja de seu pai, onde ele o observava restaurar meticulosamente carros antigos. Ele começou a aprender o ofício da restauração quando era adolescente, trabalhando em muscle cars, americanos antigos e Ferraris raras. No entanto, havia obstáculos no caminho do sucesso. Carini buscou uma educação em belas artes na Central Connecticut State University na década de 1970. Embora gostasse de pintar e esculpir, sua verdadeira paixão era a garagem, o que o atraiu de volta. Mas mais tarde, seu treinamento artístico seria muito útil para seu trabalho de restauração, pois lhe deu um olhar aguçado para o artesanato e os detalhes. Ele foi convidado para apresentar o Chasing Classic Cars no início dos anos 2000, que foi sua grande chance. Devido à experiência incomparável de Carini, sua capacidade de localizar tesouros de carros elusivos e sua paixão inabalável pelo ofício, o que começou como um programa de nicho rapidamente se expandiu para uma sensação global. Carini era bem conhecido entre entusiastas e colecionadores de automóveis na década de 2010. Ele se tornou uma lenda na indústria por causa de sua reputação de encontrar tesouros escondidos, como carros esportivos europeus raros, protótipos perdidos há muito tempo e achados de celeiros. No entanto, a fama também trouxe escrutínio. Alguns questionaram se seu programa apresentava uma imagem imprecisa do mercado de carros de colecionador. Outros
outros questionaram se seu sucesso o havia alterado. Karine, no entanto, nunca vacilou em seu comprometimento com seu ofício. Sempre acreditei que todo carro tem uma história, disse ele. Não importa se é uma Ferrari de $1 milhão ou um clássico esquecido no quintal de alguém. Cada um tem uma história que vale a pena preservar. Sua paixão por carros clássicos foi além da televisão. Desde que sua filha foi diagnosticada com autismo, ele dedicou sua vida a retribuir a comunidade automobilística, restaurando carros para museus, orientando aspirantes a restauradores e até mesmo usando sua posição para defender a pesquisa sobre autismo. Mas houve alguma controvérsia em torno de seu trabalho. Suas afiliações com casas de leilão proeminentes foram questionadas por alguns. Outros discutiram a moralidade de vender carros antigos por dinheiro. Karine, no entanto, nunca vacilou. Já foi chamado de muitas coisas ao longo dos anos. Ele riu em uma entrevista, mas nunca foi chamado de indiferente. Além de mudar a forma como as pessoas percebem a história dos carros, o Chasing Classic Cars de Karine motivou inúmeros entusiastas a buscar a restauração. No entanto, à medida que seu perfil se expandia, também aumentavam as perguntas sobre seus motivos. Ele era principalmente um preservacionista ou seu trabalho como personalidade da TV confundia os dois? Karine passou por sua cota de dificuldades pessoais, apesar do reconhecimento. O diagnóstico de autismo de sua filha Kimberly, no início dos anos 200, marcou um dos períodos mais sombrios de sua vida. A notícia foi devastadora para um homem cuja carreira foi baseada em controle, restauração e precisão. Foi a coisa mais difícil que já tive que enfrentar, admitiu Karine. Você passa a vida inteira pensando que pode consertar as coisas, carros, motores e até relacionamentos, mas isso era algo que eu não conseguia consertar. Na época, Karine estava viajando pelo mundo, descobrindo clássicos raros e filmando episódios de Chasing Classic Cars, enquanto também administrava o negócio de sua família, a F40 Motorsports. Para o mundo, ele era um especialista confiante, mas nos bastidores, ele era um pai lutando contra o peso da incerteza. Eu tinha que ser forte pela minha família, ele lembrou, mas havia noites em que eu simplesmente desabava e chorava. Eu sentia que não estava fazendo o suficiente. No entanto, Karine descobriu o significado, apesar das dificuldades. Usando sua posição para educar outras pessoas e arrecadar dinheiro, ele se tornou um defensor da conscientização sobre o autismo. Ele organizou arrecadações de fundos, doou carros para leilões de caridade e discutiu publicamente o valor da pesquisa sobre autismo e o apoio às famílias ao longo dos anos. Agora, aos 73 anos, Wayne Karine está pronto para compartilhar algo sobre o qual nunca falou publicamente. Em uma rara entrevista sem barreiras, Karine revelou suas lutas pessoais, sua carreira e a única revelação que o pesou por anos. Passei a vida inteira perseguindo carros clássicos, admitiu Karine, mas às vezes me pergunto se eu estava perseguindo outra coisa, algo que nunca encontrei. Foi um raro momento de vulnerabilidade de um homem conhecido por sua determinação implacável. No entanto, apesar das dúvidas e das lutas, Karine continua tão apaixonado como sempre. A aposentadoria não está em seu radar. Ainda não terminei, disse ele com um sorriso determinado. Ainda há muito trabalho a ser feito, tantos carros para encontrar. Enquanto eu puder girar uma chave inglesa, continuarei. A perseguição continua para Wayne Karine. E se a história nos ensinou alguma coisa, é que nada pode impedi-lo de atingir seus objetivos. Nem críticas, nem idade, nem mesmo o tempo.